Olá, comentário importante que me chegou aqui há 10 dias, vem com pergunta, vem com encomenda e vem do Jampa. O Jampa que tem um canal aqui no YouTube de matemática e de reflexões sobre a vida também, diz assim: Pastor, boa noite. Gostaria de saber se o senhor poderia falar sobre a angústia de pensar que Deus pode não existir. O sentimento sombrio que surge no nosso coração de, abre aspas, e se não for nada verdade? E se Deus é ilusão minha? E se é nada mais que fruto da cultura? Fecha aspas. Gostaria muito de ouvir o senhor discorrendo sobre esse tipo de provação e até mesmo a apostasia por conta disso. São momentos dolorosos que muitos de nós passamos e somos confrontados e chamados a defender nossa fé, seja de nós mesmos, seja de desafios externos. Muito bom comentário, muito pertinente, né? Essa provação, ele escolheu muito bem a palavra aqui, ela existe na vida de muita gente que caminha na fé. Talvez alguns pensem assim, não, isso é mais próprio do jovem que entra para a universidade e é confrontado por ideologias, por filosofias do presente século que negam a verdade de Deus e então eles passam por um momento de crise muito específico na juventude ou antes na adolescência, né? Não, não é simplesmente aí que acontece. E recentemente eu soube de dois homens que dedicaram a sua vida ao ministério pastoral, que estudaram mais do que tudo na vida, teologia, e ao final da sua caminhada por aqui, estando enfermos, com a morte se avizinhando, esses dois homens, né, com histórias parecidas, mas são pessoas diferentes, verbalizaram isso, perguntaram para os filhos: e se não for verdade? Eles também passaram, assim, com o desfecho de sua vida se avizinhando, por um momento de provação intensa nesse sentido. A grande provação, esse é o ponto, né? A grande provação, ela diz respeito à incredulidade, ela nos convida à incredulidade. Lutero sabia disso, e quando ele diz que não se forma teólogo sem provação, sem tentatio, ele está pensando nisso também, né? Faz parte da caminhada cristã a tentação para não crer. O ponto é que nós precisamos passar por essa tentação e não fazer ali morada. Nós precisamos passar porque faz parte da formação cristã também a oração e a meditação na palavra. Isso é muito importante. Agora, o que dizer sobre isso, né? Sobre esse sentimento sombrio que surge no coração? Muito boa a escolha das palavras aqui também, feita pelo Jamba. Justamente, né? Se eu fosse um filósofo, talvez eu poderia trazer para você, Jampa, e para quem mais escuta essa conversa, uma reflexão sobre se resignar com a finitude, aprender a valorizar a vida mesmo em sua fugacidade, a valorizar a estética e a ética que estão presentes nessa existência que é tão breve, que não nos permite fazer muito mais do que um pequeno gesto, e talvez poderia até usar essa oportunidade para dizer algo bonito sobre esse gesto, que deve ser não de retenção, mas de abertura, de doação. O problema é que eu não tenho isso para oferecer. Eu não tenho essa conversa sofisticada para oferecer, porque para mim está claro que, de fato, a realidade sem Deus ela é sombria e não há luz artificial de retórica minha que a possa iluminar, de fato. O máximo que eu posso fazer é ter uma lanterna com pilhas fracas, prestes a se esgotarem,
e assim você vai ficar no escuro muito em breve de novo. Esse é o ponto. Por que isso? Porque, do ponto de vista da fé cristã, Cristo não é um complemento que ajuda a vida a fazer sentido. Cristo não é algo que vem simplesmente ajudar a dar sustentação para essa nossa caminhada aqui. Se fosse assim, eu poderia dizer, bom, perdemos algo importante, mas a gente pode continuar de pé. Segundo a fé cristã, é nele que nós existimos, é nele que nós nos sustentamos, não nós, simplesmente cristãos, mas toda a realidade criada. Então, se Cristo não está em cena, se não há Cristo para nós, simplesmente não há como permanecer de pé. Acho que esse é o ponto. E veja, eu estou dizendo se não há Cristo, e não simplesmente se não há Deus, se Deus não existe. Porque também não resolve simplesmente o fato de haver Deus. Haver um Deus, uma força, um ser inteligente e poderoso, não é isso que resolve tudo também. Porque seria o mesmo que dizer assim, olha, o mundo aqui ele está todo confuso, ele tem uma maldade assim que permeia todas as nossas relações, quase todos os âmbitos da existência. É algo terrível e há coisas que parecem não ter sentido e acontecem, mas existem extraterrestres que um dia virão. Isso não me ajuda muito também, porque esses extraterrestres eu não sei o que eles virão fazer. Qual que é a disposição deles para com este mundo? É aquela de alguns filmes em que eles são bonzinhos? Ou é aquela da maioria, né, dos filmes, a maior parte da ficção, que eles vêm destruir, ou explorar, ou dizer que, olha, a humanidade errou mesmo, não tem vez para ela. Simplesmente haver alguém de fora e poderoso não resolve a situação, não apazigua. Por isso eu estou dizendo, nós cristãos afirmamos a existência a partir de Cristo, porque em Cristo está revelado o nome do Senhor Deus, o nome daquele que é o Todo-Poderoso, e está revelado que Ele é misericordioso e bondoso. O que eu posso fazer então? Quando alguém me fala dessa crise, desse momento sombrio, é dizer assim: a única resposta para isso está em Cristo Jesus. É se apegar a Cristo, é estar diante da cruz de Cristo, é voltar a Cristo. Porque eu não posso te dar algo que eu não tenho. A única coisa que eu tenho para essa sensação de desesperança, de dúvida, insegurança, é te dizer: Cristo te acolhe na sua crise de fé. Como ele fez com outros que passaram por crise de fé, por momento de insegurança. Nós sempre nos lembramos de Pedro se afundando no mar, né, que não é exatamente um mar, e Jesus ali estendendo a mão. Nós podemos nos lembrar também de João Batista. Esse eu gosto sempre de lembrar, porque João Batista é aquele que com muita convicção aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João Batista é aquele também que depois, estando preso, vive um momento de dúvida e manda emissários perguntarem a Jesus se era ele mesmo ou se deveria esperar mais alguém. E eu gosto muito de lembrar de qual é a reação de Jesus diante dessa crise do Batista. Não é de desprezo, não é de afaste-se de mim. Jesus o elogia e Jesus responde. Responde de modo a ajudar João Batista a permanecer confiante, a voltar a ter aquela convicção que ele havia tido antes. É claro que a gente pode pensar, mas Jesus não se decepciona com essa crise de João Batista? Não era esperado que ele permanecesse firme na fé o tempo todo? Sendo ele um profeta tão importante como diz o próprio Jesus?
Aí que está. Nisso também Jesus revela a misericórdia de Deus, que vale para João Batista e que vale para nós quando atravessamos esses momentos de angústia também. Essa angústia não deveria existir. De novo, porque Cristo não é um assunto sobre o qual nós afirmamos simplesmente eu creio, não creio. Cristo é aquele que nos sustenta. Então, ela não deveria existir, mas ela é algo que existe em nós, de fato, ainda existe em nós. Mas sabemos, mesmo em meio à crise, eu posso me dirigir a Cristo. E Cristo me sustenta, e Cristo me dá, de novo, aquela convicção que tanto me faz falta nesses momentos. Então, como evitar a apostasia e como ter a fé defendida nesses momentos que são reais e que, como eu disse, podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Não, eu não acho que você deva ficar simplesmente tendo reflexões, procurando reflexões cada vez mais sofisticadas sobre Deus. E também não, eu não acho que você deva, por saber que esses momentos de crise são normais, são reais na vida de muita gente, ter isso como algo assim, não é motivo de preocupação. Eu vou caminhar vagarosamente por esse vale da crise de fé, porque o pastor disse que é normal. Também não. É bom que a gente saia desse vale o mais rápido possível, mas a única forma de fazer isso de fato é, de novo, voltando a Cristo Jesus, recorrendo à misericórdia de Cristo, olhando para Cristo na cruz em nosso favor, reconhecendo a dádiva do Evangelho. E aí você pensa assim, tá, mas você está dizendo tudo isso, mas a pessoa está justamente questionando. E se isso não for verdade? No meio do seu questionamento, procure a Cristo. Por que que isso faz sentido? Isso faz sentido só por um motivo. Porque Cristo não é um assunto esperando o seu assentimento. Cristo é Deus verdadeiro que vem até você e te socorre. Por crer nisso, eu estou dizendo essas palavras. Por saber que é assim, eu estou dizendo essas palavras. Por ter passado por momentos desse tipo, eu posso dizer: é verdade o que Cristo diz. E quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo isso para nós também. E quando ele diz que estaria conosco todos os dias, é verdade. E por isso, eu convido alguém que por acaso esteja num momento de crise, né, e por isso talvez tenha vindo parar nesse vídeo e decidido assisti-lo até o fim, mesmo sendo uma conversa tão pouco organizada assim, eu convido a buscar a Cristo simplesmente. Como eu faço isso? Como é possível buscar a Cristo? Diga aquelas palavras tão mínimas da mais mínima oração de um desesperado. Senhor, tem misericórdia de mim. Cristo, tem piedade de mim. E volte o pensamento. Lembre-se do que Cristo fez por você. Lembre-se da palavra. Você pode dizer assim, mas eu não tenho confiança de que é verdade. Lembre-se da palavra que te chegou dizendo o que Cristo fez por você. Essa palavra você não pode dizer que ela não existe, porque a palavra chegou até você. A mensagem existe nesse mundo e aqui ela está sendo dita. Cristo morreu por você. Deixe essa palavra chegar de novo aos seus ouvidos, ela vai chegar ao seu coração. E é essa palavra que te tira desse momento, desse sentimento sombrio que aí surge. E ela pode te iluminar novamente para você caminhar de novo. Posso ter outra crise assim? Posso ter outro momento de angústia terrível assim? Sim, isso pode acontecer mais vezes na sua caminhada, mas o ponto é que a cada vez você vai reconhecendo o socorro de Cristo e isso vai te fortalecendo na fé.
para que você caminhe cada vez mais com convicção e com viva esperança. Confie em Cristo, leia as palavras do Senhor, leia as palavras do Novo Testamento, veja a convicção na vida dos apóstolos do Senhor e caminhe como alguém que foi alcançado, revestido de Cristo e que tem muito por fazer. Reconheça o seu lugar na missão e viva esse seu lugar na missão. E assim nós seguimos. Quando vier um momento de dúvida, recorra a Cristo. Está muito difícil? Faça isso que o Jampa fez aqui. Procure alguém para conversar. É claro que essa conversa aqui é totalmente impessoal, né? Eu estou falando com o Jampa, que eu não conheço, eu nunca vi o rosto dele. Eu disse que ele tem um canal, mas os vídeos do Jampa não aparecem, né? O rosto dele não aparece nos vídeos. Eu não sei quem mais vai ver esse vídeo, talvez 100 pessoas, 200, 300. Não conheço vocês. Essas palavras podem ser de alguma ajuda, mas procure, no momento de crise, um cristão experiente que esteja ao seu redor. Se você tem um pastor, eu espero que tenha, e um pastor de verdade, encontre o seu pastor para conversar também. Não tenha vergonha da crise, mas tenha urgência de Cristo. Esse é o ponto. Não tenha vergonha da crise, mas tenha urgência de Cristo. Acho que serve até como título desse vídeo, não tinha título ainda, que seja isso. Conversamos mais sobre isso depois também, né? Acho que há outras conversas, quem sabe com visita por aqui, que a gente pode ter sobre essa angústia. Mas eu digo, né, com toda a sinceridade e simplicidade do mundo, eu não vejo outra solução para a crise de incredulidade que não seja a fé, que não seja sair da crise de incredulidade, que não seja Cristo como socorro. Há paliativos, há amenizadores, há tentativas, sejam psicológicas ou filosóficas, de procurar fazer sentido para a vida. É claro que há pessoas que não creem e continuam vivendo, mas isso é coisa que dura um tempo. Cristo permanece para sempre. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.